Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Cristina de Fátima de Oliveira Brum Augusto de Souza pelo convite feito a mim para fazer parte do grupo de palestrantes do primeiro simpósio interdisciplinar do TEA, o que muito me honrou. Tenho certeza que esse simpósio vem num momento singular para unirmos e abraçarmos este evento de tão grande magnitude, realizado através de um projeto de parceria com a FAMESC e a EVEN 3. Eu me chamo Ângela Mendonça Filgueiras Bicalho, eu sou cirurgiã dentista, especialidade em odontopediatria, saúde coletiva, ortodontia, ortopedia e pacientes com necessidades especiais. Meu primeiro contato com os pacientes especiais foi no último ano de faculdade, onde eu fiz uma parceria, né, um estágio com a Prefeitura Municipal de Volta Redonda, onde eu me formei, na FOA, e fui trabalhar na Fundação Beatriz Gama. Na Fundação existia um hospital anexo, né, à Fundação, e juntamente ali tinha o consultório odontológico. E eu comecei a ter meus primeiros contatos ali, porque eu gostava, me identificava com um, com o outro, fui levando todos para o consultório e acabei fazendo uma ficha clínica grande de pacientes especiais ali. Depois que me formei, eu fui trabalhar na PAI de Volta Redonda. Depois eu me casei e vim para Muriaé, onde eu moro hoje, né? Trabalhei também um pouco na PAI, aqui de Muriaé, depois consultório particular com atendimento também a pacientes especiais. E depois eu fui para a UNIG e pertenço ao Departamento de Odontopediatria da UNIG. E nós fazemos atendimento também a esses pacientes especiais, atendendo a nossa região. Faz parte do departamento a professora Adriana Pilar, Maria Lúcia Petrucci, Márcia Louvain, Ana Paula Dornelas e eu. O tema que eu vou abordar resoluções e soluções em higiene bucal, né, para pacientes com necessidades especiais. Nesse caso, os pacientes com TEA, né? Nós sabemos que a doença cárie e a doença periodontal são uma das doenças mais prevalentes no mundo. E por que ser diferente em relação aos pacientes especiais? Então, eles estão inseridos nesse contexto, né, e apresentam uma grande porcentagem desses pacientes com essas doenças, tá? A doença cárie, né, a gente fala, né, cárie, mas o certo é falar doença cárie, porque, na verdade, essa cárie que nós vemos aqui, né, ela é uma sequela da doença cárie, tá? Isso daqui é uma cavidade, tá? É uma lesão cavitada, que é uma consequência da doença cárie. Aqui, a doença periodontal, tá? É uma doença que compromete, tá, os tecidos em volta do dente, que são os tecidos do periodonto. Vai incluir gengiva, osso, fibras do ligamento periodontal
e o cemento periodontal, tá? Que são estruturas que estão em volta do dente. A doença cárie é uma doença multifatorial, né? Então, tem várias causas, porém, ela se destaca por ser uma doença açúcar dependente. Então, precisa de ter açúcar para a doença cárie se desenvolver. Tá? Então, neste momento, nós estamos vendo aqui três imagens. Né? Nesta primeira imagem, a princípio, nós olhamos assim, não percebemos nenhuma lesão cariosa, como nós vemos nas outras subsequentes imagens. Mas se prestarmos bastante atenção, nós vamos perceber que não tem uma boa higiene oral esse paciente, certo? Vocês percebem aqui em cima uma massinha desbranquiçada, né? É o que a gente chama de placa bacteriana, tá? Essa placa bacteriana, ela tem que ser removida com a escovação, porque se ela não for removida pela escovação, né, pela gente fazendo uma boa higiene bucal, associada ao açúcar e a outros fatores, essa doença vai se desenvolver, certo? Então, ela vai evoluir e vão começar a aparecer cavitações no dente. Se nada for feito neste momento, aqui, ela vai evoluir surgindo cavitações maiores, né? Com comprometimento muito maior nesse dente. Então, nesse esquema, nós temos aqui uma evolução da doença cárie, né? Iniciando aqui, ó, uma cárie só no esmalte, aqui ela já evoluiu, do esmalte chegou a dentina, tá? E se nada for feito nesta situação, ela vai evoluir, vai desenvolvendo em direção à polpa. A polpa, essa parte do dente, está internamente e é a parte do dente onde que dá a vida ao dente. É aqui que nós temos um tecido próprio, juntamente com nervos, artérias e veias, tá? Então, é onde é a parte sensível do dente, tá? Então, quando a cárie já cresceu e já desenvolveu bastante, já está em contato com esta polpa, que nós chamamos de polpa, essa pessoa já está com muita dor. Por quê? Porque tem uma proximidade muito grande com a parte viva do dente, né? Aqui mostrando também um dente posterior, um molar, né? Ele com lesões, né? Com algumas lesões, que se não forem tratadas, elas vão evoluir até chegar nesse problema, nessa profundidade aqui. E se nada for feito, se aqui nessa condição aqui não for feito um tratamento de canal, né? Que a gente chama de tratamento endodôntico, isso aqui vai evoluir e vai aparecer o quê? Um abscesso, um cisto, um granuloma, algum problema em consequência dessa proximidade, dessa agressão a essa polpa viva. Tá? Então, o paciente já sente dor e precisa de ter um tratamento mais avançado. Outros tipos de doença cárie. É muito comum nós vermos pacientes com lesões cariosas entre um dente e outro. Isso daqui é característico de um paciente que não usa fio dental, ou se usa, não usa corretamente o fio dental, certo? Nessas duas imagens
aqui embaixo, né, essas duas imagens inferiores, nós vemos uma situação de crianças com lesões cariosas extensas, com grandes destruições da coroa do dente, né? Então, isso daqui é o quê? São cáries precoces na infância, tá? Então, são crianças de baixa idade já com lesões cariosas muito avançadas. Isso porque uma alimentação, né, que não está bem, não está sendo bem aplicada, né, e não está sendo devidamente higienizada a boca desta criança, certo? Outro ponto importante em relação à medicação, que os pacientes especiais, os pacientes com TEA, fazem uso muitas vezes. E medicação essas que são adoçadas, né? E a base de quê? De sacarose, que faz o quê? Ajuda no surgimento da doença cárie, tá? Então, onde tem sacarose, tá? E com outros fatores, porque a cárie é uma doença multifatorial, então vai instalar ali uma doença cárie. Então, sacarose é muito importante. A doença periodontal, que é uma outra doença prevalente, né, no mundo todo, é a doença periodontal. Nesse primeiro desenho aqui, nós vemos neste lado a gengiva normal, tá? Partindo aqui ao meio, essa gengiva está normal, o dente está normal. Mas no lado de cá, nós vemos o quê? Uma gengiva extremamente irritada, fácil de sangrar, e ela já afastou totalmente do dente, formando bolsas periodontais. Então, isso é sinal de que existe uma doença periodontal, tá? E aqui mostrando a evolução da doença periodontal. Então, a gengiva normal, aqui tudo bem em volta, aqui já com uma certa irritação nessa gengiva, né? Então, já causou ali uma gengivite, e uma gengivite, quando ela não é tratada, da mesma forma em que se a cárie não for tratada num certo estágio, ela vai evoluir para um estágio muito pior, né? Então, uma situação muito pior que a gengivite é a periodontite, que é esse caso aqui, ó, tá? A doença é causada, né, por falta de higienização correta, vários fatores também que causam a doença periodontal, e o dente vai ficar, ou os dentes vão ficar totalmente comprometidos. E se nada for feito num determinado estágio, vai haver a perda do elemento ou dos elementos na cavidade bucal desse paciente. Então, concluindo que há uma gengivite, tá, que nós não tratamos, e ela pode se iniciar na infância. Se ela não for tratada, ela vai evoluir e vai chegar no adulto como uma doença periodontal bem evoluída, bem grave. Olha só aqui, olha, essa gengiva, ela tinha que estar cá em cima. Olha o quanto ela afastou, já retraiu, afastou do dente, né? Então, isso daqui é característico de uma doença periodontal já avançada. O que causa a doença periodontal é o quê? A falta de uma higiene bucal correta. Ou o paciente tem uma higiene bucal deficiente, tá? Então, nós percebemos aqui, nós conseguimos visualizar a placa bacteriana ou biofilme dental. Por quê?
porque foi impregnado com uma substância evidenciadora de placa bacteriana, né, que é a fucsina básica. Ela foi passada nesses dentes após uma escovação, para mostrar para o paciente que ele não conseguiu remover corretamente a placa bacteriana, que é a causa da doença periodontal, que é a causa também da doença cárie, juntamente com a sacarose. Então, a sacarose, junto com a não remoção da placa bacteriana, causa lesão cariosa, tá? E se ela não for removida aqui, ó, próximo, né? A placa bacteriana não for removida, ela vai agredir essa gengiva, causando uma gengivite. Se nada for feito, essa placa bacteriana vai endurecendo com o tempo, formando o cálculo, tá? Ou tártaro, que aqui nós conseguimos ver bem, tá? Como fica comprometido essa região de acúmulo de placa bacteriana que se transformou em cálculo ou tártaro. Então, ele tem que ser removido. Esse estágio aqui não tem jeito, é só no consultório odontológico que tem condição de reverter este caso aqui. Então, remover a placa bacteriana é fácil, a gente consegue através da escovação, de uma boa higienização. Mas quando há um acúmulo de placa bacteriana e ela endurece, ela vira cálculo ou tártaro, tá? Então, em relação ao paciente especial, né, nós precisamos de avaliar bem qual é a condição deste paciente. Ele tem condição de fazer a higiene bucal? Ele faz uma higiene bucal correta? Ou ele precisa de um cuidador? E esse cuidador, ele tem algum conhecimento sobre higiene bucal correta em paciente especial? Será que esse cuidador está motivado? Então, existe alguns trabalhos, né, relacionados com o cuidador de pacientes especiais. Então, uma das maiores queixas desses cuidadores é que eles não sabem como lidar com os pacientes especiais, como realizar a higiene bucal, porque eles não deixam, eles não abrem a boca, né? Então, o cuidador não sabe como tratar, como cuidar, né, desses pacientes. E muitos, né, eles têm mais dificuldade ainda, além de não deixar, ele tem uma limitação muito maior, ele tem um comprometimento maior, ele tem um comportamento agressivo. Então, muitas vezes o cuidador, né, cuidador esse que pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um irmão mais velho ou alguma outra pessoa, né, que chega a desistir, fala assim, não tem condição, ele não deixa eu escovar os dentes dele, né? Ele me bate, ele me agride. Então, isso é muito sério. Por quê? Porque essas doenças já instaladas, tanto a doença cárie quanto a doença periodontal, elas vão evoluir se não conseguir fazer uma boa higiene bucal. Se essa dieta não for uma dieta bem balanceada, bem equilibrada. Então, só vai agravar uma solução que muitas vezes já está difícil de se controlar, né? Mas, porém, ainda existem outros fatores que vão dificultar mais ainda essa higiene bucal, tá?
que, por exemplo, o paciente que tem má oclusão, ele tem os dentes tortos, os dentes apinhados. Então, é muito difícil você fazer aquela higiene, aquela remoção da placa bacteriana entre os dentes. Né? Você passar o fio dental ali é muito difícil. Muitos pacientes têm dificuldade de mastigar, né? De deglutir. Muitos pacientes usam medicamentos contendo sacarose. Tudo isso vai agravando, vai deixando essa cavidade bucal mais comprometida. Pacientes que respiram pela boca, né? Que são os respiradores bucais, o lábio fica ressecado, fica com menos saliva, agrava mais ainda a situação. Pacientes que têm um baixo fluxo salivar, ou por causa de medicação, ou pela própria patologia. Então, isso tudo vai agravando, comprometendo e dificultando esta higiene bucal. Então, agora eu vou mostrar para vocês o que a gente chama de considerações odontológicas dos pacientes especiais. Só que nós classificamos damos considerações de cada patologia, tá? Então, no caso do TEA, são pacientes que a gente tem muita dificuldade de tratar. Por quê? Porque eles não fazem aquela interação, não existe uma interação entre o paciente e o dentista. Né? Muitas vezes é muito difícil mesmo, eles não querem nem chegar perto da gente. Então, isso é só o tempo que a gente consegue. Né? Muitos têm uma alteração neurocomportamental também. Eles não fazem o contato visual. Então, não existe esse olho no olho, né, gente? Que é muito importante na hora da conversa, na explicação, e a gente não tem esse feedback, muitas vezes, do paciente, por não existir essa interação social, essa comunicação e esse olhar olho no olho, né? Eles não reagem à nossa voz, ao nosso comando. Eles agem como surdos. Não adianta você falar, eles estão totalmente alienados. Né? Outro ponto muito importante, né, muito significativo para nós, é que esses pacientes não gostam de ter o contato. Como você vai tratar? Como você vai examinar pacientes que não permitem este contato? Então, nós ficamos esbarrados nisso, mas nós temos que superar. Né? Então, o nosso dia a dia, o nosso trabalho aí é de cada vez mais conseguirmos fazer, minimizar este problema entre o dentista e o paciente com TEA. Outro agravante é que esses pacientes não gostam, né, de alteração de ambiente, não gostam que muda a rotina. Então, o paciente ele deve ser tratado sempre pelo mesmo dentista, naquele local, na mesma hora, né? Seguindo toda aquela rotina. Né? Esses pacientes com TEA, muitas vezes, eles têm uma dieta inadequada. Né? São mais mimados, né? Por terem esse tipo de comportamento, serem mais rebeldes, né? Não obedecerem, eles conseguem, muitas vezes, comer o que eles querem. Né? Muitas vezes, os pais deixam para lá porque falam assim, não, eu não vou brigar mais, eu vou deixar ele comer isso. Mas também muitos têm restrição alimentar por algum problema de alergia,
outros têm alguma comorbidade, né? Muitos autistas, eles têm o hábito, e muitos pais e muitos cuidadores não sabem, eles têm o hábito de, logo depois de alimentar, eles guardarem resto de alimento na parte posterior da boca. Então, fica aquele bolo de alimento guardado, acumulado entre a bochecha e o dente. Então, imagine uma escovação mal feita leva à doença cárie e à doença periodontal. Imaginem em pacientes que acumulam e deixam alimento em contato direto ali com aquele dente, com aquela gengiva. Né? É um fator agravante. É por isso que a maioria desses pacientes tem um alto índice de doença periodontal. E se não tratado, não porque eles não deixam, às vezes os pais acham que nós, dentistas, não iremos conseguir tratar do filho dele. Às vezes ele nem tentou, mas ele deduz. Ele não vai abrir a boca se eu levar no dentista. Vai sim, nós temos recurso, e é isso que eu vou mostrar para vocês, é que nós temos condições de tratar. Não tem que levar para anestesia geral, tá? Então, e esses altos índices de problemas periodontais levam a quê? A perda precoce, a perda bem cedo de dentes descidos, que são os dentes de leite, e também dos dentes permanentes, tá? Então, eles perdem, os autistas perdem dente com muita facilidade, assim, e com baixa idade, tá? Então, tem que acabar com isso. Então, um dos recursos que nós temos é o quê? É limpar, higienizar. É difícil limpar? É. Mas eu tenho condição de limpar? Tenho. Eu tenho condição de higienizar? Tenho. Eu tenho condição de escovar? Sim. Eu tenho condição de passar fio dental? Sim. Eu vou mostrar para vocês que tudo isso vai ser possível. Mas, para iniciar, né, para a gente visualizar, tanto nós, dentistas, né, nos nossos consultórios, quanto vocês, pais e cuidadores, tem que visualizar, tem que enxergar como estão os dentes desse indivíduo. Então, a primeira coisa para a gente ter noção, vamos pegar uma gaze. Pega uma gaze, isso daqui é feito numa criança, porque isso é rotina, tá? Mas a gente faz desde bebê até na pessoa idosa, tá? Então, a gente pega uma gaze, enrola no dedo, coloca na boca, pega os dentes e vai esfregando essa gaze, passando mesmo para remover aquela placa bacteriana. É difícil remover? É, mas com a gaze fica muito mais fácil. A gaze vai tirar aquele grosso, aquela placa bacteriana que está, aquela camada grossa. Hoje a gente remove tanto, 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 que começa a dar brilho no dente, quando vocês passam até na primeira vez. Tá? Então, é muito fácil, não é difícil. Eu vou mostrar para vocês o que vocês têm que fazer. Então, lembrem bem, o uso da gaze, tá? Enrolado no dedo e passar em todos os dentes. E a gente aproveita e passa também na bochecha, tá? Passa também na língua. A escova de dente. Escova dental são inúmeras, né? Que nós temos disponíveis no mercado, são várias. Então, a gente tem que adequar o tipo de escova para ver qual é a melhor escova de dente para aquele paciente. Então,
vamos pedir ajuda ao dentista, que ele vai nos orientar bem quanto a isso. Hoje existem no mercado as escovas também, as escovas ecológicas, né, que viraram moda. Essa daqui é uma escova que é utilizada no dedo, tá? Ela é toda de silicone, ela é colocada no dedo e faz a higienização com essa escova. A gente usa essa daqui, com esse argumento, para bebês, tá? Para higienizar os dentes anteriores. Existe também uma escova dental com 3 cabeças, né? Então, às vezes, o paciente consegue fazer determinado movimento, esse movimento de vai e vem, ele consegue fazer. Então, nós vamos pegar uma escova própria, tá? E vamos ensinar esse paciente a trabalhar com ela. Tá? Então, é principalmente aqueles pacientes que têm algum tipo de dificuldade motora. Então, mas o movimento de vai e vem ele consegue fazer, então ele vai conseguir higienizar. Ah, mas ele não faz corretamente essa higiene. Sim, mas ele está movimentando, ele está exercitando, tá? Ele está ativando o cérebro dele. Tá? Ele está desenvolvendo essa habilidade cada vez mais. Então, ele tem que ser estimulado, tem que ser motivado, tá? E a partir do momento que ele consegue fazer esses movimentos, ele tem que ser recompensado, né? Com palavras que motivem a ele a fazer continuar fazendo esse tipo de higiene. Por quê? Porque ele vai se sentir importante. Estou conseguindo, ou eu vou conseguir, né? Então, isso mexe muito com o sentimento dele, né? Isso é importante para qualquer paciente especial, dar oportunidade a ele de fazer alguma coisa que possa ajudar. Escova dental, escova elétrica, ela é boa, né? Muita gente pergunta, é indicado para paciente especial, para paciente com TEA? Sim, pode ser indicada sim. Uma grande importância dela, que eu acho, é que ela motiva muito. E ela vai fazer movimentos em que o paciente muitas vezes não consegue fazer com a escova normal, né? Então, ele, através da escova, vibrando, fazendo movimentos, porque ela roda, ela gira aqui, né? Vai higienizando nesse sentido, então ele consegue fazer uma boa higiene, né? E lembrar também que essa parte ativa, ela tem que ser trocada, renovada, tá? Agora, um ponto muito importante para a higienização da cavidade bucal do paciente especial é a gente oferecer a oportunidade para esses pacientes fazerem higiene bucal através de adaptação de escovas, da escova de dente, tá? Então, nós vamos fazer essa adaptação de acordo com a limitação que esse paciente tem. Por exemplo, aqui um paciente que consegue que a mão fica desse jeito, assim, ó, engarra. Ele consegue muitas vezes utilizar essa escova com esse tipo de adaptador. Paciente que só consegue segurar a escova com a mão fechada, não consegue virar. Olha aqui, tem vários tipos de adaptadores. Tampa de caneta, guidão de bicicleta,
bola de tênis. Eu já vi um adaptador de escova de dente, né, de um adulto que tinha a mão grande e foi adaptado a aquele espaguete que criança usa na piscina. Porque a mão dele não era muito grande e ele não fechava muito, mas encaixou certinho. Então, é só fazer o furo naquele espaguete, né? Porque aquilo ali, aquela espuma, e esquenta, coloca a escova lá dentro e fixa ela. Então, o paciente consegue higienizar. Esse tipo de escova aqui, essa daqui já é feita no consultório. É uma massa, tá? Que nós temos no consultório para moldagem e a gente molda a mão do paciente, né? E coloca a escova lá dentro. Então, ela vai ficar exatamente com a maneira que o paciente pega. Então, ele vai ajudar a firmar. Ele não vai ser liso igual a essa, né? Mas ele vai ter o formato da mão. Então, ele pode ser mais fino, como pode ser bem mais grosso. Mas isso é feito dentro do consultório odontológico, tá? Outra coisa que nós temos que orientar bem os pacientes com pacientes especiais é em relação ao tipo de pasta de dente utilizada. O paciente especial, ele pode usar uma pasta de dente que contenha flúor? Vou deixar essa pergunta para vocês. Vocês já têm essa resposta. Eu tenho certeza que a maioria falou que tem que ser pasta de dente sem flúor, porque o paciente especial engole a pasta de dente, né? Ou corre o risco de engolir. Então, eu vou falar para vocês que não. A pasta de dente de um paciente especial tem que ser com flúor. E a concentração de flúor tem que ser acima de 1000 ppm. O que vem a ser isso? Essa observação está atrás de qualquer tubo de pasta de dente, essa bisnaga aqui da pasta de dente, atrás, todas as pastas de dente vem escrito a concentração de flúor. Ou na frente vem escrito sem flúor. 500 ppm ou sem flúor é a mesma coisa, porque 500 ppm não vai resolver praticamente nada, não vai agir prevenindo, porque a função do flúor é o que? Fortalecer o esmalte do dente, impedindo que surja doença cárie, tá? Ângela, mas o paciente especial ele vai engolir flúor? Ele não pode engolir flúor. Ele pode engolir flúor, sim, porém, pequena quantidade. Se ele engolir pequena quantidade de flúor, não tem problema. Ela não vai fazer mal nenhum. Flúor é uma medicação. A gente não vai dar um frasco de dipirona para uma pessoa especial e falar que ele tem que usar dipirona. Certo? Que ele precisa de usar dipirona. O que a gente tem que fazer com um paciente especial, com uma criança? Pegar a dipirona e pingar, ou dar o comprimido, certo? Então, a gente vai dar a quantidade certa, a dosagem certa. A mesma coisa o flúor. O flúor precisa de ter a quantidade certa, porque existe uma margem de segurança muito grande se engolir, tá? Se engolir, não trazer problema. Então, por isso que nesta imagem aqui nós estamos vendo, olha que uma escova de dente, só um sujinho de pasta de dente. Né? Aqui é como se fosse um grão de arroz cru. Aqui, um grão de arroz cozido.
e aqui a quantidade, mais ou menos uma proporção de uma ervilha, que é já em crianças maiores, tá? Então, existe a dosagem, existe a quantidade de pasta de dente para ser colocada na escova, certo? Agora, o flúor é o grande aliado que nós temos, tá? Então, tem que procurar o dentista e seguir essas orientações. Outra coisa é a higiene da língua e das bochechas, né? Então, a gente sabe que tem que varrer a língua de trás para frente e com a escova nesta posição. Mas no paciente especial, às vezes, é mais difícil. Nossa, ele não abre nem a boca, muito menos higienizar a língua, né? Então, a gente vai lançar mão de quê? De raspadores de língua ou de escovas próprias para passar na língua. Sempre no sentido de trás para frente. Nunca fazer vai e vem. Você vai lá atrás e puxa para frente. Volta lá atrás e puxa para frente. Tá? E sempre com a escova nesse sentido, não de comprido, porque se ela vier aqui, vai provocar ânsia de vômito, tá? E aí o paciente já rejeita. Aqui já são para higienizar a bochecha, tá bom? Ângela, você falou muita coisa, né? Tá ficando difícil, né? Usar fio dental também no paciente especial com TEA? Vou mostrar para vocês. Claro que eu ensinar uma técnica ou executar uma técnica convencional do uso do fio dental com paciente especial é muito difícil. Ele não vai entender, não vai executar e não vai deixar você executar, né? Passar o fio dental correto. Mas nós temos um recurso muito bom, que são essas hastes, tá? A gente chama de flores. E eles têm de vários tamanhos, vários modelos, mas o importante é que essa haste, tá? Com fio de nylon, ela vai ser passada entre os dentes. Então, a gente executa o movimento de vai e vem, e puxa para cima, raspando, e vai remover a placa bacteriana com facilidade. Isso daqui a gente encontra muito nessas farmácias, tá? Vários modelos, várias marcas. Então, isso daqui é o nome em inglês, mas não tem uma tradução ainda que seja mais conhecida, mais fácil de comprar. Porque às vezes a gente chega na farmácia e pede, você tem flores aí? Eles não sabem o que é. Então, a gente tem que ir na seção ali de pasta de dente, escova de dente, né? E procurar os pacotinhos com esses dispositivos aqui, que são muito fáceis de nós utilizarmos. Caso compre e ache que a haste está muito pequena, não está ajudando na higienização, o que a gente pode fazer? É um recurso que nós temos. A gente pega palito de picolé com a borda arredondada, parte em um determinado tamanho e adapta junto a esse floss, tá? Então, a gente prende ali, reforça e consegue chegar até atrás. Esse daqui, porque ele é menor, mas tem uns maiores, tá? E facilita muito. Isso daqui já é mais para paciente especial, tá? Essa adaptação mesmo, para paciente especial. Aqui chegou no ponto que eu quero mostrar para vocês, né? Eu falei de escovar dente, remoção de placa bacteriana, uso de fio dental, uso de escova para higienizar a língua, raspador de língua. E vocês devem estar pensando, ela está falando coisas ali
que eu não vou conseguir fazer. Mas eu falei para vocês que vocês iriam conseguir fazer. Né? Então, está aqui a solução. Vocês irão confeccionar abridor de boca caseiro. É muito fácil. Muito fácil. Vocês vão entender. Vocês vão comprar pacote de palito de picolé com a borda arredondada. Não pode ser aquele retinho, porque senão ele pode vir a machucar a boca do paciente, tá? Por ter alguma quina. Então, o que a gente vai fazer? Vai juntar uns 9 palitos de picolé, um em cima do outro, bem apertadinho, e vou prender as extremidades com uma fita crepe e vou reforçar o meio também para esse abridor de boca ele ficar firme, ele não ficar movimentando e nem abrindo, porque se ele abre, o paciente depois morde, ele vai beliscar a língua ou o lábio ou a bochecha do paciente, tá? Então, está pronto aqui um abridor de boca. Porém, no caso de pacientes autistas, né, que têm uma hipersensibilidade, nós vamos revestir este palito de picolé com uma proteção mais macia, tá? Que nós fazemos com EVA. Olha aqui, a gente pega o EVA no sentido de cortar a folha de EVA na parte menor, tá? Ela dá certinho para poder envolver o palito de picolé. Então, a gente corta fino, mais ou menos na espessura de um dedo, a gente corta até o final. Aqui, ó, eu estou fixando a fita crepe no palitinho de picolé, que tem que ser bem apertadinho, e aqui já envolvendo o palito de picolé já fixado com a fita crepe, passando o EVA para poder ficar macio. Então, a gente faz uma certa quantidade, coloca na sacolinha plástica, joga um álcool 70 e guarda num pote plástico com tampa para poder ficar bem protegido, né? Porque a gente já vai fazer uma grande quantidade, né? E a gente aprendendo a fazer, a gente pode pedir a outras pessoas para ajudarem a confeccionar também esses palitinhos que a gente chama de abridor de boca. Então, nesse caso aqui, foi colocado um abridor de boca, né, de madeira, sem esse revestimento, ao contrário desse daqui, que tem só uma parte de revestimento. Eu particularmente, não gosto de revestir só uma parte, eu gosto de revestir todo o palito de picolé, tá? Porque dá a oportunidade da gente usar os dois lados. Então, como utilizar esse palito de picolé? Eu vou colocar aqui na boca do paciente, vou firmar para cima, porque aqui embaixo a boca movimenta, a maxila não movimenta, então eu firmo para cima, tá? E vou escovar os dentes, eu vou passar gaze com o abridor de boca, eu vou fazer escovação e vou passar o fio dental, vou higienizar a língua e vou limpar a bochecha com este abridor de boca, tá? Existem outros recursos fáceis também para a gente poder utilizar. Eu sou fã desse abridor de boca que a gente confecciona. Gosto muito, 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 tá? Então, e outra coisa, a gente tem que ensinar os cuidadores a confeccionarem, os pais, os responsáveis a confeccionarem. Então, a gente mostra como que faz e eles fazem em casa e vão colaborar, vão conseguir realizar a higiene bucal dos seus filhos, né? Muito melhor, com muito mais facilidade, tá?
existe esse recurso, você pega uma garrafa PET, corta a garrafa PET, depois faz essa parte aqui abaulada, protege com um esparadrapo, uma fita crepe, e vai colocar aqui, ó, o dedo e vai conseguir usar com abridor de boca. Essa parte aqui, onde a gente enrosca a tampa, ela vai ficar junto ao dente, de modo que, quando o paciente fecha, vai encaixar exatamente aqui, tá? Então, a gente não usa na nossa clínica. Isso daqui é um recurso que eu estou mostrando para vocês poderem fazer em casa, né? E outras ideias também podem surgir, outros adaptadores. E se alguém inventar algum abridor de boca, entre em contato comigo que eu sou uma divulgadora desses adaptadores, desses abridores de boca, tá? Então, vai ser muito bom se alguém inventar, entre em contato comigo. Outro recurso fácil, rápido e não tem que confeccionar é com as luvas de cano de PVC. Então, a gente compra, né, nessas lojas, né, que vendem produtos para bombeiro, né, esses caninhos de PVC, é por polegadas, né? Então, isso tem vários tamanhos. Tendo vários tamanhos, vai permitir encaixar no seu dedo. Agora tem que ficar firme, tá? Porque isso não pode ficar soltando no dedo. Um outro recurso também que nós temos, mas também é realizado dentro do consultório, dentro de uma clínica, é a gente fazer para o cuidador o quê? Um abridor bucal com a resina acrílica, tá? Então, a gente faz cobrindo o dedo todinho do cuidador. E a resina acrílica, ela é dura. Então, ele vai morder ali, ó, e não vai machucar o dedo, tá? Do cuidador. Então, eu tenho que passar para vocês, né? Assim, de recurso, isso daí para poder facilitar, gente, a higiene bucal, tá? E ajuda muito. Agora, um ponto muito importante é a ida do paciente autista ou de qualquer paciente especial ao cirurgião dentista. Em relação ao autista, mais ainda, por quê? Porque o autista ele precisa daquela adaptação do ambiente, ele precisa de acostumar com aquele dentista, com aquele ambiente, com aquele tipo de tratamento, né? Então, e quanto mais cedo, mais precoce é a ida de um paciente autista ao consultório, muito mais fácil vai ser essa adaptação. Tá? E o dentista, ali, ele vai fazer constantemente orientações, vai tirar dúvidas durante a consulta. É preferível você levar o seu filho, ao dentista e não ter nada do que você esperar ter algum problema, levar para o dentista, resolver e ali já ter complicado e ter evoluído muito mais. Porque quando a gente faz prevenção, é muito melhor, é muito mais fácil, é muito mais rápido, a gente tem um resultado muito melhor. E a gente consegue que esses pacientes, mesmo com as suas limitações, consigam levar de alguma maneira esse hábito de higiene bucal durante a sua vida toda, tá? E também nessas idas ao consultório, né, conversando com o dentista, tirando todas as dúvidas, vai haver uma interação muito maior entre o dentista, o paciente e os seus cuidadores, né? E assim como a sua família como um todo, porque é muito importante a gente ter essa proximidade,
tá? E é isso que eu tinha que passar para vocês. Desculpa de ter sido assim muito rápido, mas nós temos o nosso tempo. Nem sei se eu extrapolei aqui o nosso tempo, tá? Mas é isso que eu gostaria de passar, porque, de uma certa forma, eu tenho como colaborar com muitas pessoas que precisam melhorar da qualidade de saúde bucal, dando mais qualidade de vida ao paciente com TEA, tá? Então, quero deixar uma mensagem muito rápida aqui, que o TEA é uma imensa paixão. Por isso que amar, brincar, sorrir, se doar, aprender e, se necessário, até rolar no chão, é perfeitamente possível, pois, na verdade, fomos abduzidos por essa paixão. Com este simpósio, conseguimos entender um pouco mais do que o mundo chama de especial. Então, sejamos realmente especiais no nosso modo de amar, de olhar, de prestar serviço ao próximo e nos tornando um transformador, um realizador dinâmico, compartilhando e enxergando melhor o mundo do TEA. Então, deixo aqui um grande abraço para todos vocês, tá? E me coloco à disposição para algum esclarecimento ou tirar dúvida do que vocês precisarem, tá bom? Acho que meu tempo já passou, tá? Então, um grande beijo a todos e muito obrigada.